Oi, galerinha, boa noite, galera do EJA, do primeiro termo do EJA. Bom estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho, vai compartilhar um pouquinho saberes de história e para me acompanhar nessa jornada, eu estou aqui com a professora que faz a galera pensar. A minha amiga de filosofia, professora Maria Fernanda. Seja bem-vinda, Mafê. Eita, coisa boa! Obrigada pelo convite, meu amigo pessoal da EJA. Prazerzaço sempre estar com vocês. Hoje a gente vai ter o nosso encontro de história, né, professor Alcides? Pois é, inclusive a pegada hoje é uma aula que fala de transição entre dois períodos. Olha lá, bota no LED, a gente está vendo a transição da Idade Antiga, que normalmente a gente acaba estudando mais Grécia e o Império Romano, para a Idade Média. Mafezinha, voltei aqui, cadê eu e a Mafê? Mafezinha, normalmente Idade Média a gente associa muito com a memória filmográfica que nós temos e que quase sempre é construída pelo cinema dos Estados Unidos. Eu vou me aproximar de você aqui. Venha cá. Tem o meu banquinho azul aqui. Normalmente o pessoal associa Idade Média ao período dos cavaleiros, Isso. das princesas. Aham. Isso quando o pessoal romantiza. É, Rei Arthur. É. Né? Mas também foi o período da intolerância religiosa, Isso, foi também. o período de epidemias. Mas hoje a gente não vai ver nada disso, Mafê. Ah, não? Do que falaremos? Nós falaremos, volta pro LED, cadê o LED aqui? A gente vai falar da transição da Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Média, mas a gente vai falar de comércio. Por isso que a gente vai olhar aqui o objetivo: compreender melhor os termos cidade e comércio e associá-los ao contexto histórico. Espera-se que os alunos percebam que as migrações estudadas anteriormente provocaram também a muralização dos feudos, alterando a lógica comercial e social. Mafê, tá complicado, não tá? Esses objetivos aqui. Vamos deixar ele mais fácil? Vamos explicar um pouco melhor. Vamos deixar um pouquinho mais fácil aqui. Olha que bonitinho que ficou o LED, tá vendo? Que fofo. Vou ficar aqui do seu ladinho para falar de novo. Vem comigo, produção. Mafê, o que é cidade para você? Cidade, vamos pensar. Cidade é um determinado território, né? Que é um território que não é infinito, claro. Ele está determinado ali numa determinada região. E é composto por... Tem uma grande aglomeração de pessoas. E é composto, assim, por uma infinidade de serviços. Serviços que são fundamentais para a manutenção da vida daquelas pessoas que estão ali aglomeradas naquele espaço. Eu penso que é isso. Não, a Mafê está muito certinha. Cidade, a gente entende por um ajuntamento, né? Não só de pessoas, mas de edificações. Edificações são construções de longo prazo, né? Construções que são feitas para durar. E na medida em que as pessoas estão sedentarizadas, ou seja, estão paradas no local, elas têm que produzir tudo aquilo que elas precisam para sobreviver. Por isso que você falou que a cidade, ela não só aglomera pessoas dentro de um território, mas essas pessoas também acabam se relacionando através da troca de trabalho, de serviços, para criar as condições que dão sobrevivência para as pessoas daquela região. Vou aqui dar uma complicadinha agora, mas é uma complicadinha fácil, professora Mafê. Vamos ver. Historicamente, quando a gente olha a história, qual é o setor econômico que mais se relaciona com a cidade? A cidade, na história, ela está vocacionada para qual setor econômico? Vou dar uma dica para facilitar. Me dá uma dica. Agricultura, indústria ou comércio? Nossa, que pergunta boa. Eu vou responder assim de bate pronto. Aqui é a raiz, aqui é a sem raiz. pensar muito, vamos ver. Acho que é comércio. A professora Mafê acabou de marcar ponto positivo.
É isso mesmo, é o comércio. Tanto que a cidade industrial, cheia de fábricas e chaminés, ela foi uma exceção que, inclusive, durou pouco tempo na história. Se a gente olha para as cidades contemporâneas hoje, elas vivem, a maior parte da sua riqueza é produzida através do comércio e principalmente dos serviços. E foi assim ao longo da história. Vamos voltar para o LED aqui. A gente estava justamente discutindo isso. O que vem à sua mente quando você ouve as palavras cidade e comércio? Olha lá, eu e a Mafê, a gente estava falando sobre residências, sobre a própria atividade comercial, sobre as indústrias e urbano. Mafezinha, vou pegar aqui você para debater de novo. Vamos lá. O que é urbano? Urbano é tudo aquilo que é relativo à cidade, não é? Por exemplo, o ambiente urbano é o ambiente da cidade. Isso. Não é? E olha, vou ficar perto da Mafê. Calor humano, eu gosto de ficar perto da Mafê. Mafê, a gente está falando da transição da antiguidade para a Idade Média, não é isso? O termo urbano surgiu no Império Romano, lá na antiguidade. Os romanos foi a primeira civilização a perceber que existiam dois ambientes diferentes. Um constituído por grandes espacejamentos, né? Por poucas pessoas coabitando a mesma região e que se dedicava mais à atividade agrícola. Eles deram um nome para isso de rural, do latim. E o outro ambiente, esse que a gente chama de cidade, eles colocaram o nome de urbis. Daí vem o nome urbano, que inclusive a língua portuguesa acabou associando até hoje, né? Toda vez que a gente quer falar de cidade, a gente fala de ambiente urbano. Vamos voltar para o LED aqui. Olha lá, Mafezinha. Comércio está ligado a produtos, a economia, que é toda a produção de riqueza através do trabalho, a compra e a venda. Mafezinha, normalmente a gente compreende o comércio como uma atividade de alguém que compra por um preço e vende por outro. Normalmente o comerciante ele é sempre o intermediador disso. Isso. Só que a gente não pode esquecer de alguns fatos importantes. É necessário alguém que produza. E na medida que a economia vai ficando mais sofisticada ao longo da história, a gente deixa de fazer determinadas coisas e passa a comprar os serviços de alguém que as faça. Por isso que no início da aula a gente associou tanto comércio e serviço. Mafezinha, diga lá. Você corta seu próprio cabelo? Não, eu tenho que ir na minha cabeleireira. É um serviço. É um serviço. Você vai ao dentista? Certamente. É um serviço. É um serviço. O professor ou o aluno que nos assistem agora, nós prestamos serviço. Um serviço. É isso mesmo. A educação pode ser entendida como um serviço, é não é? uma prestação de serviço. É isso mesmo. Afinal de contas, nós somos remunerados por isso, Sim. né? Então, eu estou comentando isso com vocês porque quando a gente trabalhar a ideia do comércio, não tem que ficar restrita somente à perspectiva de compra e venda. Tem que estar nesse meio termo aí também a produção de algo que será comercializado ou esse comércio pode acontecer no campo dos serviços. Vamos voltar para o LED. As imagens que são fotografias de cidades localizadas em países distintos. O que há de diferente em cada uma delas? Então já tem uma pergunta aí. Vamos ver o que há de diferente. Porque, mesmo sendo diferentes, ainda assim são definidas pelo termo cidade. A gente está vendo aqui uma cidade... Eu não consigo falar esse nome, Mafê. Dubrovnik. A língua croácia, sabe quando você vai fazer exame de vista? Não tem aquelas letras aleatórias? Ah, sei. Aquilo para mim é uma espécie de língua croata. Né? Vamos passar aqui para a segunda cidade. A primeira foi na Croácia. Ela falou bonitinho, Dubrovnik. É isso? Dubrovnik, acho que é isso. Nossa! Carcassonne, France. Essa aí é um pouquinho mais fácil. Né? A gente está olhando aqui. A gente percebeu uma coisa em comum entre a cidade da Croácia
e entre a cidade francesa. O que você percebeu em comum aqui? Olha quantas edificações juntas. Quantas edificações juntas. Outra coisa que a gente percebe, já estou dando spoiler das respostas aqui. Ambas são rodeadas por muralhas, não é isso? Ah, é mesmo. Só que naquele caso é uma muralha de água. Isso, mas a gente pode mas tem uma perceber muralha que ela também. também tem É. edificações, né, de guaritas, inclusive. Duas proteções. Uma é a água, a outra é a muralha. E aí eu vou fazer uma pergunta muito óbvia para você, Mafê. A gente só procura proteger o quê? Os nossos bens. Os nossos bens. Então, o que ela falou parece simples, mas é legal a gente entender justamente na lógica da aula, né? Ou seja, a cidade, ela guarda patrimônio. A cidade, ela se monetariza, ela tem dinheiro, porque ela vive de comércio e de serviços. Então, isso exige que seja guardada, porque muita gente tem ambição em conseguir meter a mão nessa riqueza. Olha lá, a nossa cidade de São Paulo. Ela é mais diferente ou mais igual às cidades medievais que a gente trouxe aqui, Mafê? Ah, eu acho ela mais diferente. Bem diferente, né? As habitações são verticais, né? A gente está vendo aí uma mobilidade completamente diferente. Sim, e uma outra coisa é, ninguém conhece que tenha uma muralha em São Paulo, né? Cercando São Paulo. Eu nunca ouvi falar nisso. Nós não temos muralha em São Paulo. Ainda bem. Ainda bem. Então você já colocou aqui uma diferença. Agora, se a gente tivesse que estabelecer algo igual entre as cidades medievais e São Paulo, a gente certamente poderia dizer que as três têm, no comércio e no serviço, suas principais atividades econômicas. Vamos ver aqui, olha lá, a gente fez a comparação das três e a gente, rapidez, já deu a resposta nessa interação. Lê para nós aqui, Mafê, faz favor. Bora. Entre conflitos e alianças fundaram-se as bases da sociedade feudal, período fortemente marcado por renascimento urbano comercial. Isso. Vou aqui pertinho de você de novo. Vamos lá. A gente começou a aula, Mafê, falando que comércio está para a cidade, assim como a cidade está para o comércio. Eu vou aqui numa pegada bem assim para a gente lapidar a própria palavra. O que é renascimento? Algo que nasceu de novo. De novo. Então, junto dessa palavra, a gente tem a ideia de que o comércio um dia já tinha sido forte na Europa, né? Só que, de repente, ele entra num período de decadência. Eu vou aqui fazer um comentário. O comércio ele não morre no início da Idade Média. Ele tem os seus fluxos diminuídos. A gente pode dizer que foi um período de decadência, mas a gente jamais pode dizer que ele morreu completamente, tá? Mas, num determinado período, que de repente o aluninho pode ver com o professor dele, a gente comumente chama de Baixa Idade Média, o comércio ele volta a ganhar força e, na medida em que ele ganha força, as cidades, entre aspas, renascem ou nascem. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Ai, vamos lá. Você gosta de pergunta difícil? Às vezes sim, às vezes não. Do jeito que eu falei com você, me lembrou um personagem de um humorístico antigamente que falava, você gosta de batata? E eu falava, eu gosto de batata, eu gosto de batata. Lembra desse personagem? Não, eu não lembro não, meu amigo. Gosto de batata, eu gosto de batata. Muito bem. A pergunta é a seguinte, quais as três condições que uma cidade ali na Idade Média teria que reunir para nascer ou renascer? Você consegue dizer? Eu preciso pensar. Precisa pensar. Tá, pera. Vamos lá, chama os universitários. Valendo! Eu acho assim, não sei se tem a ver, mas eu acho que primeiro ela teria que ter estradas que a ligassem a outras cidades. Olha, ela acertou a primeira! É? Acertou a primeira. Tá. Ela tem que estar no meio de uma rota comercial. Isso. Por quê? Porque os acessos a essa cidade, tanto para trazer suprimentos quanto para escoar produtos, eles têm que ser facilitados. E já vou até dar um spoiler aqui. A principal rota, as pessoas imaginam estradas, né? Na Idade Média não é, tá, galera? São rios.
Por isso que você, toda vez que vê uma cidade medieval, tem fosso, tem rio. É verdade. Porque é isso que faz... E por que o fosso e o rio? Porque você consegue transportar determinado peso se for em lombo de cavalo. Agora, se for num navio, o que acontece? Você transporta muito mais. E os rios acabam virando uma espécie de estrada natural. Além do que, atrapalha os bandidos. Ah, é mesmo, claro, porque se você for pensar desse ponto de vista, tem muito mais bandidos assim na Terra do Sim. que, né? Então, mas você acertou a primeira. Tá. Faltam ainda duas. Vamos lá, vou pensar aqui. Ó, eu acho que, bom, se a gente está dizendo de uma cidade nascer ou renascer e ela é um lugar de serviço, de comércios, eu acho que tem que ter pessoas que estão autorizadas, de alguma forma elas podem exercer o comércio. Isso. Eu só vou fazer uma correçãozinha aqui, mas você tocou num ponto super importante. Você falou primeiro que a gente tem que ter uma rota, não é isso? Eu até estava falando da questão dos rios. A segunda coisa, ela tem que ter a capacidade de se autossustentar em nível agrícola. Entendeu? Então, se nós não tivermos uma região fértil nos arredores da cidade, ela nem renasce e nem nasce. Porque hoje, Mafê, a gente pode comprar as coisas congeladas, não é isso? É, hoje sim. Nós temos um mercado aí, em virtude da tecnologia, com muito mais fácil acesso. Mas na época não tinha geladeira. Não. Os víveres estragavam muito rápido. Inclusive, para de repente o aluninho que está assistindo a nossa aula, ele deve entender por que o preço dos temperos e o comércio dos temperos era algo tão valorizado na Idade Média, porque ele servia como conservante. Ah, sério? É, as especiarias. Nossa, eu não tinha ideia. Eu sempre ficava me perguntando, por que será que nessa época a coisa do tempero era tão forte? E era por causa que eles serviam para conservar. Principalmente para conserva. Nossa, eu não sabia disso. Sendo que a principal das especiarias é o sal. Sim. Do qual você promove algumas tecnologias de conservação, que é você desidratar o alimento. Por exemplo, um deles, eu vou até gastar aqui, um deles eu amo, né, de paixão, e se faz da mesma forma do que era feito na Idade Média. O bom e velho presunto de Parma. Ou o toucinho. Sim. Você defuma, você salga. Né? Quer dizer que aqui no Nordeste, a carne de sol... Isso, quer dizer que salgar pode ser, então, um mecanismo para conservar o alimento. Muito, porque é a mesma coisa que mumificar. Por isso que as múmias duram tanto. Você desidrata, ao desidratar, você inibe as bactérias. Ah, que interessante. Se inibir as bactérias, não tem a decomposição. Exato. Né? Então, aí você até tirou uma dúvida, né? Por que pimenta, cravo, canela, esses produtos que surgiram na Ásia... Você sabia que só tem um tempero que os europeus consomem que é da própria Europa? Qual é? O louro. Ah, o louro. Os outros temperos, inclusive um que eu amo, imaginava que era italiano, não é, o manjericão. O manjericão. Eles vêm todos, vieram todos da Ásia. O orégano deve vir também. Tudo da Ásia. Olha só. Né? E aí, tem que ter essa área agrícola que eu falei para você. Agora, o terceiro tem a ver com o que você trouxe para nós. O comércio na Europa, ele surge com sobras que há nos feudos. A gente produz comida no feudo, só que a tecnologia melhora no século X, na transição da alta para baixa Idade Média, porque a gente vai incorporar um moinho. Moinho de água ou de vento? Os dois. Principalmente o de vento. Os cavalos vão ter ferradura, e o cavalo é o trator da época. A gente vai usar o arado, a chamada charrua medieval. E aí, a produção agrícola aumenta. Você vai jogar fora aquela comida? Não, você vende, claro. Né? E aí, os senhores feudais começam a pegar alguns servos e colocar em rotas, por isso que tem que ter a rota. Só que como o alimento estraga muito rápido, aquilo... demorava pouquinho tempo. Essas trocas tinham que ser rápidas e pontuais. Sabe o nome que eles deram? Não sei. Você vai numa delas. Chama-se a feira. Ah, claro. Eles montavam as feiras. As feiras. Para que as pessoas... E ali faziam o escambo, que é a troca. Ah, que legal. Entendeu? Só que aí, depois de um tempo, eles começaram a trocar
que é um tipo de comércio também, produtos com uma durabilidade maior. E aí esses servos passaram a se especializar nessa atividade. E sabe o que eles tiveram que fazer em seguida? Eles tiveram que começar a colocar muros em volta das feiras, porque elas não eram mais desarmadas. E sabe como eles deram um nome para esses muros que cercavam as feiras? Burgo. Burgo. Daí vem o nome. Burguesia. A burguesia. Olha só. Eles eram esses mercadores que começaram a se especializar nessa atividade. E assim, pôr a muralha, pôr um muro em volta da feira era para evitar que fosse saqueada, que fosse... Isso, e para dar mais segurança. Ao mesmo tempo, por dar mais segurança, e como não era desmontada essa atividade, começou a atrair gente, porque toda atividade econômica atrai pessoas. Sim. Né? E aí, de feira mudou para outro nome. Qual o nome? Mercado. Por isso que todo mercado em cidade medieval, ele fica perto de um rio. Porque é por onde chegam as mercadorias. A gente tem isso em São Paulo e as pessoas esquecem. Você sabia, Mafê? Deixa eu pensar na região central de São Paulo. Né? Por exemplo, quando você vai... O principal rio de acesso ao mercado na cidade de São Paulo é uma cidade do século XVI. Era o rio Tamanduateí, onde foi feito o Mercadão hoje. Isso. Por isso que a principal rua de acesso se chama Ladeira Porto Geral, porque era um porto. Eram ali que se escoava todos os produtos. Não tem muita diferença. A gente viu o vídeo ali comparando com São Paulo, mas se a gente fizer um resgate histórico da atividade econômica comercial de São Paulo, lá nos primórdios da fundação, ela mantém o mesmo padrão, porque ela está no período mais para o período medieval do que para o período moderno. Então ela reproduzia em grande medida o que os portugueses faziam, né? Sim. Os portugueses e a Europa de uma forma geral, né? Isso. E aí o que acontece? Justamente por causa da sobra de comida, das feiras, as feiras começam a se desenvolver em burgos, e os burgos, se tem área agrícola perto, né? Então, numa rota, eles acabam virando, olha lá, vamos voltar para o LED, eles viram uma cidade. Renasceu ou nasceu uma cidade medieval, que é chamada também de Civita. Em vez de, às vezes, cidade medieval dá muito trabalho. Tem um nomezinho que resume isso, que é chamada Civita, né? E aí acontece algumas características que a gente está vendo aqui. Lê para nós, Mafê, por favor. Então, a gente tem a desfragmentação política. Porque cada cidade tem as suas próprias leis, cada cidade tem a sua moeda, cada cidade tem o sua medida de peso. Inclusive, vai surgir uma atividade que vai se dar muito bem nesse período. Qual? É o burguês que se especializa em trocar moedas. Como ele chama mesmo? Você conhece. É o banqueiro. O banqueiro, isso mesmo. Ele cobra para fazer isso, o câmbio. E aí o dinheiro que ele... Repara, o dinheiro que ele recebe não é por algo que ele produziu. Ele prestou um serviço. E aí, logo em seguida, ele começa a emprestar essa liquidez, esse lucro que ele tem para fazer mais dinheiro. Só que na Idade Média a gente não chama de juros, a gente chama de usura. Usura. Inclusive era um pecado na Idade Média, né? Sim, porque pelos ritos católicos, né, pelos estatutos da Igreja Católica, toda a riqueza só poderia ser aferida através do trabalho. E se entendia como trabalho uma atividade produtiva. Agora, sabe quem se especializou na banca? Alguém que não podia ter terras nem título. O judeu. Por isso que os judeus eles estão um passo à frente no desenvolvimento do capital. Sim. Né? Até hoje, é difícil dissociar judeu a uma competência muito grande em lidar com o capital. Com negócios. Agora, o que as pessoas esquecem é que ele foi alçado a essa atividade porque ele não podia ser nobre nem ter terra. Por uma questão histórica mesmo, né? Então... A gente tem a ruralização. A ruralização continua. Diminuição da importância das cidades e do fluxo comercial. Isso, quando a gente está no Império Romano, isso acontece, Mafê, porque os bárbaros estão invadindo Roma e destruindo todas as cidades. Então as pessoas fogem para o campo. Entendeu? Continuando. E as relações de lealdade, honra e obediência pela hegemonia do cristianismo. Isso está ligado principalmente àquilo que o nobre pode oferecer ao seu servo, que se chama proteção.
E como que o servo, entre aspas, paga essa proteção ao nobre? Ele paga com o trabalho, as chamadas obrigações servis, que no futuro a gente vai ver de novo. Aqui tem uma fake ou fato, a gente deixa aqui para o professor como sugestão, né? Para ele trabalhar com o aluno dele. E outra sugestão de trabalho também é uma atividade mão na massa feita com maquete. Mafezinha, deu para curtir? Nossa, foi muito legal, aprendi pra caramba. A gente se diverte também, muito né? Bom. Manda um tchau pra galera. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Em breve a gente está junto de novo. Um beijão. Eu também aqui me despeço, né? Em breve a gente traz esse resumão de novo para o EJA e procurem fazer as atividades e trocar uma ideia com os professores de vocês. Super abraço, tudo de bom para vocês, beijão, tchau, tchau, galera.